Como sempre, eu gosto de fazer as minhas reflexões baseadas no Evangelho de Jesus. Então, eu vou fazer aqui duas breves leituras, só para embasar as reflexões que quero fazer. A primeira leitura está em Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus, que é justamente o tema da nossa preleção de hoje. A segunda leitura também é de Mateus, só que agora no capítulo 11, mais à frente, verso 25. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por a teres revelado aos simples e aos pequenos. Bem, era isso. Vamos primeiro contextualizar o momento que Jesus disse essas coisas. A segunda leitura, Jesus estava ensinando os seus discípulos e ele estava comentando que os cidadãos, os moradores das cidades de Corazim e de Betsaida, onde morava Pedro, Filipe, João, André. Então, tanto Betsaida quanto Corazim eram pessoas que não estavam compreendendo os ensinamentos dele e nem estavam dando valor às curas que, em nome do Pai, ele estava fazendo nessas duas cidades. E que, por isso, elas seriam, os moradores dessas cidades seriam avaliados pior do que as cidades de Sidom e Tiro, que eram duas cidades vistas pelo povo judeu como cidades pecaminosas, por causa dos escravos, por causa do sexo, né, das festas de orgia que faziam lá. Então, Sidom e Tiro, pelos judeus, eram mal vistas, e Jesus comparou, então, Corazim e Betsaida a essas duas cidades, porque os moradores não estavam dando valor aos ensinamentos e aos prodígios que ele estava realizando em nome do Pai. Aí perguntaram para ele de Cafarnaum, que era a segunda cidade mais importante da Galileia, porque a capital, Tiberíades, Jesus pouco frequentou. Então, a segunda cidade em população, em prestígio, na época que Jesus viveu, era Cafarnaum. Mesmo porque Cafarnaum era um centro de impostos, de cobrança de impostos de Jesus, tanto é que lá tinha Mateus, né, que depois virou discípulo de Jesus, e também passava a Via Maris, que era uma cidade romana, uma estrada romana, que vinha lá do Egito, ia beirando o litoral da Palestina, e quando chegava ali na Galileia, ela entrava dentro do continente, no interior, e passava por Cafarnaum, indo lá para a Síria, Damasco, né, a capital da Síria. Então, era uma cidade muito importante. Então, perguntaram, e Cafarnaum? Jesus falou, Cafarnaum é pior ainda. Seus moradores irão para o Hades, que era o inferno dos gregos. E nesse contexto que Jesus coloca, então, bem dizendo ao Pai que deu informações valiosas para aqueles que são não doutos, para aqueles que são pessoas simples, humildes, porque elas realmente sabiam reconhecer o valor da informação que Jesus estava dando. Bem, o fato é que alguns dizem que Jesus, na verdade, quando ele disse isso para os seus discípulos, ele jogou praga para essas cidades. Principalmente Cafarnaum, que era a segunda cidade da época de Jesus. Por quê? Nenhuma delas existe mais hoje. Né? Jerusalém existe, mas essas três cidades não existem. São sítios arqueológicos, né, onde se faz pesquisa de como eram as sociedades na época que Jesus viveu. Então, lá ainda encontraram sinagoga, por exemplo, tanto em Cafarnaum como em Corazim, encontraram a casa de Pedro, né, lá em Cafarnaum.
Enfim, são descobertas modernas da arqueologia, mas as 3 cidades não existem mais. Na segunda leitura que eu fiz, Jesus está falando, está citando uma bem-aventurança, que é a primeira bem-aventurança, onde ele reforça a ideia que os pobres de espírito terão acesso ao reino dos céus. Lembrando que o reino dos céus não é, né, um local no espaço e no tempo. Reino dos céus é um estado de consciência que o espírito alcança de sintonia plena com o Pai. Então, Jesus está dizendo que os pobres de espírito, né, terão o reino dos céus, entrarão no reino dos céus. Né? É basicamente isso. O que Jesus quis dizer com esses ditos que ele colocou para os seus discípulos? Que bem-aventurados são aqueles que são pobres, e pobres aí não é no sentido de pobreza material. Pobres no sentido que são pessoas humildes, que percebem as suas misérias, os seus defeitos, os seus erros, as suas falhas de formação. E que, por perceberem que não são perfeitas, que precisam se trabalhar, que precisam se melhorar, elas estão abertas ao conhecimento, às informações que vêm para ela. Elas não são arrogantes. Então, quando Jesus fala que os doutos e os prudentes não valorizam o ensinamento que ele estava colocando, porque os doutos da época que ele está falando são os fariseus e saduceus, que eram pessoas instruídas da sociedade judaica da época. A maioria falava não só o aramaico, mas falava também o latim ou o grego, que era o inglês da época, e pessoas que tinham, né, feito todo o ritual normal de estudos de um judeu. Só que esses se colocavam como arrogantes, não reconheciam com valor os ensinamentos que Jesus colocava. E quem dava valor para Jesus eram exatamente os humildes, as pessoas mais simples, que davam valor para aquilo que Jesus ensinava. E por isso que ele bendizeu o Pai. Agradeceu ao Pai pelo fato de, pelo menos, os humildes, as pessoas simples, as pessoas não arrogantes, davam valor para aquilo, para a mensagem, né, que ele estava trazendo. Que mensagens eram essas? Fraternidade, que todos nós somos irmãos, quer queiramos, quer não, independente de sexo, de nacionalidade, de cor de pele. Mensagem de paz, que todos nós devemos buscar a paz interna e levar a paz externamente. E de amor incondicional, inclusive. Essas mensagens que Jesus trouxe em síntese. Bem, e o que é uma bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres é uma bênção. Então, bem-aventurados os pobres, abençoados são os pobres, porque esses terão o reino dos céus. Um dia vão estar em sintonia com o Pai. Basicamente é isso. As bem-aventuranças não se resumem a esse único ensinamento. Na verdade, são 9 bem-aventuranças que Jesus ensinou no início do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Era uma das técnicas que Jesus utilizava para ensinar, era o sermão. Jesus ensinava, tinha diversas técnicas de ensino que ele fazia uso. A gente conhece muitas parábolas, mas os sermões também são outra técnica utilizada. E ele fazia, né, usava de diversos artifícios, como, por exemplo, as bem-aventuranças, que não foi Jesus que inventou, isso é poesia hebraica. Então ele começa o Sermão do Monte colocando as bem-aventuranças. E a primeira que ele coloca é essa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses terão o reino dos céus. Depende da tradução, verão o reino dos céus. Mas, detalhe. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Em algumas traduções aparece como se afligem, se lamentam. É tradução só. É importante a gente pegar o contexto. Terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque esses herdarão a terra.
Bem-aventurados, a quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque esses verão a Deus. A sétima, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que levam a paz adiante, porque esses serão chamados filhos de Deus. A oitava, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça e da prática do amor, porque esses entrarão no reino dos céus. E a nona, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da palavra que Jesus nos trouxe, por causa dos ensinamentos de Jesus, por causa vivem como Jesus pediu que vivêssemos, porque esses receberão galardões, serão premiados quando estiverem no céu. Está aí as 9 bem-aventuranças. As 9 bem-aventuranças, gente, é um caminho de iluminação. É um caminho de santificação. É um caminho de purificação do espírito. Isso numa análise profunda. Numa análise rasa, a gente acaba perdendo o poder das bem-aventuranças. Mas o foco da nossa aula é a primeira bem-aventurança. Mas são 9. E uma boa notícia para vocês. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram, quer vocês saibam as 9 bem-aventuranças ou não saibam as 9 bem-aventuranças, vocês estão trabalhando as 9 bem-aventuranças. Olha que legal. Mesmo que eu não saiba, Luiz, mesmo que você não saiba. Mesmo que eu não saiba a interpretação de cada uma, você está vivenciando as 9 bem-aventuranças. Mas você só consegue subir de grau quando você domina imediatamente a anterior. Então eu só entro para o segundo nível de elevação espiritual, ou seja, eu só posso tentar dominar a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, que serão consolados, se eu tiver dominado a primeira. Bem-aventurados os pobres, porque esses terão o reino dos céus. Então, para dominar a nona, eu teria que ter dominado todas as 8 anteriores. Mas eu trabalho em todas simultaneamente. Quer queiramos, quer não. Bem, mas o nosso foco é a primeira, como eu coloquei, a primeira bem-aventurança. Vamos começar do primeiro, né? Vamos tentar entender a primeira. A primeira bem-aventurança, Jesus, então, nos coloca que nós precisamos nos trabalhar. Nós precisamos reconhecer em nós que nós somos pobres. Pobres no sentido de que temos ainda coisas para nos trabalhar. Que podemos ser muito ricos em espírito, mas que temos que reconhecer que, por ora, somos ainda pobres de espírito. Que temos coisas para nos trabalhar no nosso espírito, para nos melhorarmos. Isso também tem a ver com a lei maior, né? Jesus disse, amar ao próximo como a nós mesmos. A segunda parte da lei, né? A lei completa é, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a primeira bem-aventurança tem a ver com amar a nós mesmos, a segunda bem-aventurança com amar ao próximo, a terceira bem-aventurança, né, como viver, né, com essas duas, na prática, esse amor. Então, a primeira bem-aventurança tem a ver com amar a si mesmo. Amor próprio. E aí, o que pega é que, como a bem-aventurança nos prega, eu preciso ser humilde. Eu preciso ser modesto. E por que a primeira bem-aventurança prega que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que ser modesto? Para poder me amar de maneira equilibrada. Porque se eu me amar demais, eu vou desenvolver um orgulho que é ruim. Eu já falei isso em outras preleções, o orgulho é bom, não é ruim não, desde que seja em equilíbrio. Se eu me amar de menos, eu vou desenvolver a vaidade ruim. Como eu já falei também em outras preleções, vaidade não é ruim. A vaidade é ruim quando está em desequilíbrio. Para eu equilibrar o orgulho
e a vaidade, eu faço uso da modéstia e da humildade. Por que orgulho e vaidade em equilíbrio são bons? Porque eu preciso me amar, é amor próprio. Então, eu me orgulhar do que tenho, do que sou, do que fiz, do que conquistei, isso não é ruim, gente. Isso é reconhecer seus méritos. Isso é se amar. E como você pode amar o outro se você não se ama? Como você pode dar alguma coisa se você não tem? Então, eu preciso ter amor para poder dar amor. Eu preciso me amar para poder amar o outro. Só que eu preciso me amar em equilíbrio. Porque se eu me amar demais, ou seja, se eu me orgulhar tanto do que tenho, do que sou, do que eu conquistei, do que já fiz, que eu me julgo de alguma forma melhor do que o meu próximo, melhor do que o outro, estou me amando demais. Aí eu preciso da humildade para puxar o orgulho para a posição de equilíbrio. Eu preciso me amar de maneira equilibrada. Eu não posso me amar demais. Aí tem a outra ponta. Eu ser vaidoso é bom. É bom, Luiz? Eu querer vestir uma roupa de grife, eu frequentar uma academia para manter meu corpo legal, vestir uma camisa de grife porque me veste bem, me sinto confortável, é leve, essa coisa toda. Eu fazer uma cirurgia plástica porque eu quero me sentir bem. Isso não é ruim. Isso é se amar, é amor próprio. Quando que a vaidade é ruim, então, Luiz? Quando eu me amo de menos. Eu faço tudo isso, mas pelo outro. Eu vou na academia porque eu quero ficar com o corpo sarado, porque eu quero chamar a atenção da menininha, porque eu quero receber o amor que me falta. É o contrário do orgulho ruim. A vaidade ruim é quando me falta amor. Então, eu faço para ter a atenção, a querência, o amor, o carinho do outro. Então, eu vou comprar uma roupa de grife, não é porque me veste bem, me sinto confortável, eu gosto. É porque eu quero chamar a atenção para o pessoal perceber que eu existo. Me dá aquilo que falta, o amor, o carinho, por mim mesmo. Essa é a vaidade ruim. Eu preciso ser modesto para puxar a vaidade para a posição certa. Então, o segredo para dominar a bem-aventurança, para poder aí trabalhar a segunda bem-aventurança, é o quê? Trabalhar a humildade e a modéstia, para manter o orgulho e a vaidade no ponto certo, para poder me amar de maneira equilibrada, e me amando de maneira equilibrada, poder amar o meu próximo. Agora, como que gente, o que eu estou falando é profundo, estou falando rapidamente aqui, porque não está perdendo mais detalhe, mas depois reflitam sobre isso. Agora, como que eu posso, então, trabalhar essa questão do orgulho e vaidade para ficar em equilíbrio, me amar de maneira equilibrada? Praticando o VOP. VOP é V-O-P. V de ver, O de ouvir e P de perceber. Eu preciso aprender a ver corretamente, a ouvir corretamente e a perceber corretamente. Porque se eu conseguir dominar essas práticas, eu consigo perceber quando eu estou sendo orgulhoso demais ou quando eu estou sendo vaidoso demais. E aí eu consigo buscar o equilíbrio. O ver parece coisa boba, mas ver, eu vejo, eu não sou cego, Luiz. A gente vê tudo que existe. A gente vê que a gente consegue perceber que existe. Dizem que os índios norte-americanos viram as caravelas de Colombo só quando elas atracaram na praia, porque eles viram ela ao longe e eles pensaram que era um monstro, era alguma coisa, não conseguiam identificar que aquilo era um barco. Porque eles nunca tinham visto caravelas. Eu só consigo ver aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, eu olho, mas não identifico. Olhar é diferente de ver. Eu posso estar olhando aqui para frente, algo acontece e eu não vejo. Que nem eu estou olhando para vocês, de repente alguém olha para o relógio, eu estava olhando, mas não vi a pessoa olhar para o relógio, a pessoa bocejar. Porque ver requer processamento, requer conhecimento, requer acuidade, foco. Isso eu preciso trabalhar. A grande ferramenta do ver, para melhorar o meu ver, é conhecimento. O universo, também já falei isso em outra preleção, o universo é do tamanho do nosso conhecimento.
Se eu domino um idioma, por exemplo, o inglês, eu vou ter acesso a informações que só falando português eu não tenho. Se alguém tem informação aqui em biologia, eu não tenho, consegue entender coisas, conhecer coisas que eu não conheço. Eu vejo, mas não noto a beleza, não noto a estrutura. Falta capacidade de ver. Então, o grande segredo de ver é buscar conhecimento. E o que é conhecimento? Informação processada, refletida, questionada. Não é ler livro, simplesmente. É ler analisando, refletindo, questionando. Não é participar de palestras como essa e aceitar tudo que um tal de Luiz está falando. Não. É ouvir, pensar, refletir, questionar, se concorda, não concorda, por quê. Buscar múltiplas constatações, verificar se o que eu falei é verdade, se concorda. Isso que é conhecimento, é informação processada, refletida. E aí, quando eu aplico o conhecimento, isso vira sabedoria. Sabedoria é o conhecimento bem aplicado em meu benefício e benefício do universo à minha volta. Então, o ver, o segredo é buscar conhecimento. Tá. E eu falei que é VOP, né? Então, ver, já falei. E o de ouvir? O ouvir é ouvir-me internamente. Sabe aquela vozinha que a gente conversa? Só nós, só a gente escuta. Só a gente, quando a gente está pensando, refletindo. Se ouvir. Não é escutar. Porque eu posso escutar e não ouvir. Eu estou escutando alguma coisa ao fundo, mas eu não estou conseguindo entender, né? Porque a pessoa está falando em chinês, né? E eu estou escutando, mas não estou ouvindo. Eu não sei o que ela falou. O ouvir requer capacidade de processar, de se ouvir, de se perceber. Como eu conquisto isso? Por exemplo, refletindo, meditando, pensando sobre as coisas, que aí melhora a minha capacidade de ouvir. Da mesma forma que eu preciso da capacidade de ver, eu preciso desenvolver minha capacidade de ouvir, que tem a ver com o meu interior. E o P do VOP é a percepção, é o sentir. Eu preciso aí desenvolver, trabalhar a empatia, de perceber o mundo à minha volta, de sentir o mundo à minha volta. É um trabalho também externo. É um trabalho que envolve a prática do amor, né? Amor na forma materializada para o próximo. Não precisa ser uma caridade material, pode ser uma caridade moral. Né? A caridade material é quando eu dou alguma coisa, material, né, para uma entidade, para alguém. Isso é caridade material. Mas a caridade moral, essa não requer nada de termos financeiros, só requer boa vontade, desejo, de você dar atenção para alguém, de você doar uma boa palavra, doar seu tempo, um olhar. Você pode fazer isso na sua casa. Você está passando a sua camisa, você vê lá a camisa do seu irmão, né? Você está com o ferro ligado, está com a mesa pronta, eu vou passar a camisa do meu irmão também. Ele não pediu, mas tudo bem, eu vou aproveitar e vou passar a camisa do meu irmão e vou guardar. Nem vou falar nada. O dia que ele procurar já está passada. Ah, e se não receber um agradecimento, obrigado, ele nem perceber que alguém passou, tudo bem. Eu fiz porque eu precisava fazer. Isso é caridade. Caridade não pode buscar reconhecimento. Jesus colocou isso, né? Se você busca reconhecimento, você já alcançou esse reconhecimento, porque não é o valor do reconhecimento, da validação que vai me trazer o valor da caridade. Então eu posso fazer o tempo todo isso, praticar o amor. E isso vai melhorar minha percepção do mundo. Eu vou começar a ser mais empático, perceber o mundo à minha volta. Os pets, as plantas, as pessoas. Então eu preciso trabalhar isso. O VOP. Dicas para colocar isso em prática. Né?
estudar teologia. Né? Teologia cristã, os evangelhos, a teologia espírita, os livros de Kardec, né? Livros que a gente sabe que tem valor. Porque esse conhecimento ético e moral, esquece, como eu falei, tem que ser racional, lógico. Né? Não vamos viajar na maionese e só porque estamos lendo um livro de Kardec ou um dos evangelhos, que eu vou acreditar cegamente. Não, tem que ser racional, lógico, nossa fé é raciocinada. Não é porque está escrito ali que alguém teve a cura da cegueira, ou alguém que abriu o Mar Vermelho, ou, enfim, se aconteceu um prodígio, que eu sou obrigado a acreditar naquilo. Ou porque alguém trouxe uma informação, é psicografada, Luiz, mas tem múltipla constatação? Existem outros espíritos que estão trazendo a mesma informação, inclusive de outras religiões, que isso é uma verdade, não é uma verdade só para a doutrina espírita. Tem que ser uma verdade que vale para todos os espíritos encarnados, para todas as religiões, até para os ateus, para os agnósticos. Então, não é porque Chico escreveu, Kardec escreveu, ou um palestrante famoso, Haroldo Dias, por exemplo, falou que é verdade aquilo, eu sou obrigado a concordar. Não, aí é fé cega. E a nossa doutrina preza por isso, a gente não ser dogmático, a gente não ser idólatra, a gente fugir de falsas verdades. Mas teologia, estuda a teologia espírita, os livros de Kardec, né, o livro dos Espíritos, principalmente, mas o Evangelho segundo o Espiritismo também é importante, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, lê o Pentateuco Kardec, lê os Evangelhos, né, de Jesus, o Mateus, Lucas, Marcos e João, não nessa ordem que está lá, mas tudo bem. Mas lê com olhar crítico. O que mais que me ajuda a desenvolver o VOP, o ver, ouvir e perceber, além da leitura dos livros de Kardec e dos Evangelhos? A prática da contrição, de diariamente eu me analisar, como Santo Agostinho fazia, né, de parar e pensar o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim no dia que está terminando. Outra coisa que me ajuda nisso, meditação. Outra coisa que me ajuda, a prática da caridade. Existem várias coisas que eu posso fazer. Estudo da ciência, a ciência também, que me ajuda a não ter fé cega, a não ter como verdade falsas verdades. Estudo da ciência, como geral, me manter bem informado. Kardec colocou que a doutrina espírita tem que andar par a par com a ciência. Fazer prece, orações, isso nos ajuda a ganhar intimidade com o plano espiritual. Bem, é isso. Que possamos nós, então, trabalhar essa bem-aventurança no nosso dia a dia, né? Procurar o equilíbrio entre a humildade, né? Entre o orgulho e a vaidade, usando a humildade e a modéstia, praticando o VOP, o ver, ouvir e a percepção. Trabalhando aí, né, o conhecimento, buscando o conhecimento, informação processada, buscando ouvir a minha voz interior, ter consciência do meu eu interior e percebendo o que está acontecendo à minha volta.